Olá, pessoal! Na última videoaula, concluímos aqui a leitura do arquivo tsp_a280.txt. E nós fizemos a leitura dele com uma ação aqui dentro desse botão btn ler e daí ali no evento clique dele. O que nós vamos fazer agora é transformar essa leitura do arquivo como sendo um método lá da classe problema tsplib. Porque numa classe, além de propriedades, nós podemos ter métodos. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui. Então, como que será essa ideia? Criarei aqui na classe problema tsplib, eu vou criar um método que ele não tem retorno. Então, vou colocar aqui essa palavra void para dizer que não tem retorno. Depois, na sequência, vamos fazer um exemplo com retorno para ficar um pouco mais fácil aí o entendimento. E aqui será um método que lê um determinado arquivo. E o que nós vamos ter de parâmetro aqui nesse método é um string chamado caminho. Ou seja, qual que é o caminho do arquivo a ser lido. Aqui eu até vou colocar um padrão um pouquinho diferente. Vou colocar com um underline antes, só para fazer uma identificação de que o que está com underline antes foi passado ali como um parâmetro do método ler arquivo. Então, nesse método ler arquivo, nós já sabemos como que realizamos a leitura. Nós temos um código aqui em si que faz essa leitura. Eu vou pegar e aproveitar isso daqui copiando inteiro o que nós temos e daí fazemos algumas adaptações lá dentro do método. Então, vou pegar esse código e copiar. Ctrl C, ali copiado o código, e vou colar aqui dentro do nosso método ler arquivos. Então, a primeira coisa que eu vou alterar aqui é que esse caminho que nós passamos aqui como argumento lá no file .readAllLines, nós temos ele identificado aqui nesse string underline caminho. Então aqui nós vamos receber como argumento underline caminho. E daí quando for chamado esse método ler arquivo, nós vamos passar lá como argumento aquele caminho todo que nós colocamos e estava escrito aqui anteriormente. Aí da mesma forma, teremos que o retorno dessa leitura aqui de todas as linhas do arquivo lá em caminho será armazenada no vetor leitura. Aí seguimos normalmente com o string propriedade name igual a leitura na posição 0, ponto split, e ali delimitado pelo caractere 2 pontos. Agora observe o seguinte, esse problema apareceu ali com o sublinhado em vermelho, dizendo que está com algum erro. Se nós voltarmos lá no original, na nossa leitura do arquivo, nós temos que problema é um objeto lá da classe problema tsplib. E daí agora, aqui, nós já estamos na classe problema tsplib. De forma que, se nós colocarmos aqui simplesmente name, nós já estamos dizendo que é a propriedade name lá no objeto da classe tsplib. Então, tudo isso que nós temos aqui, problema, ponto, não será mais necessário, porque nós já estamos dentro da classe. Então, podemos retirar aqui tudo que envolve esse problema. Então, tirando aqui, aqui também no estrutura, no nós, fica direto como nós, aqui só o dimension, aqui também. Lembrando que estamos fazendo isso porque nós já estamos na classe problema tsplib e tem todas essas propriedades. Então, aqui dessa forma nós estamos retirando e retirando. Agora nós temos um método aqui nessa classe. Além das propriedades que nós já tínhamos vistos, nessa classe problema tsplib tem um método ler arquivo. O que nós podemos fazer agora aqui nesse btn ler? Vou até mudar um pouquinho aqui
para a gente conseguir acompanhar o passo a passo, eu vou colocar aqui que problema, o método, classe, objeto problema da classe problema TSP-lib, colocando aqui o ponto, aparece agora aqui esse método ler arquivo. Dando 2 cliques em cima dele, abrimos parênteses e parece o que nós queremos passar como argumento. E aqui eu vou colocar esse caminho que está o arquivo tsp_a280.txt. Fazendo isso daqui, nós vamos chamar aquele método leitura de arquivo. E olha aqui, vou colocar um breakpoint para daí seguirmos linha a linha com o que está acontecendo. Então, executando agora aquele botão que ainda está lá com o nome ler, não alterei o nome do botão. Problema está lá com todas as propriedades dele como nula, e só o dimension valendo 0, porque como é do tipo inteiro, a inicialização é lá com o valor 0. Os outros que são string ou classes, a inicialização padrão é como nulo. Agora, seguindo isso daqui, nós vamos fazer a leitura do arquivo, e lá no vetor leitura temos todos os dados, e aí vamos seguir linha a linha o mesmo processo, as mesmas instruções que nós tínhamos no código anteriormente. De forma que quando nós terminarmos esse método ler arquivo, se nós pegamos propriedade e estrutura, está lá preenchida com node core section. Se pegamos a propriedade nós, temos lá em cada uma das posições do vetor, cada um dos nós que nós lemos lá do arquivo. E daí quando nós saímos aqui desse método de execução dele, lá no objeto problema, vai aparecer todas essas propriedades aqui já preenchidas. Por que isso? Qual que é a lógica do que acontece aqui? Nós temos que problema é um objeto da classe problema TSP_lib. Então, como ele é um objeto dessa classe, ele tem todas as propriedades e métodos disponíveis aqui nessa classe. E daí, quando nós chamamos um método ler arquivo, nós estamos aqui salvando valores nas propriedades de um objeto do problema TSP. E poderíamos ter ainda o seguinte, poderia ter algo assim de problema TSP_lib, problema 2, vou chamar aqui de problema 2, dizer que é um novo problema TSP_lib, e daí dizer que problema 2, ponto, ler arquivo, e aqui passar um caminho diferente. Aqui nós podemos, igual aqui nós passamos esse TSP_a280.txt, poderia passar, não sei nem se existe essa instância aqui lá, 375. E daí nós teríamos no objeto problema os dados todos lá do arquivo TSP_a280.txt e no objeto problema 2 todos os dados lá do arquivo TSP_a375.txt. Então, o mesmo método nós conseguimos aproveitar para realizar as leituras de diferentes arquivos e ter aqui 2 arquivos ao mesmo tempo com os dados armazenados em objetos nossos. Então, isso daqui foi o primeiro trabalho com métodos dentro de classes. Isso aqui é bastante útil ao longo da construção de códigos na linguagem de programação C#. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.